Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Nós estamos indo agora para o nosso quinto capítulo, não é isso? Já vimos o primeiro, que é sobre introdução, a gente não discute muito. O segundo, estudamos sobre a República no Brasil, o início da República, ou seja, o início do período republicano, de quando os líderes da política brasileira passaram a ser eleitos através do voto. Vimos o contexto do Brasil durante o início da República. No segundo capítulo, vimos acerca da Segunda Guerra e da Revolução Russa. No terceiro, vimos a Grande Depressão, né, e o que aconteceu no pós-Primeira Guerra com o mundo, principalmente com os Estados Unidos e com a Europa. Finalizamos o nosso quarto capítulo falando do surgimento do fascismo e do nazismo na Europa. E hoje a gente vai voltar para o Brasil novamente. Qual era o contexto do Brasil após a Primeira Guerra Mundial? O contexto do Brasil após a Primeira Guerra Mundial é um contexto sem muita diferença com o que nós vimos acerca do início da República, né? Hoje o centro da nossa aula, o nosso grande objetivo é compreender como se deu o fim da Primeira República, né? Ou da República Velha, como costuma vir também no livro didático. Fim da Primeira República ou da República Velha, que foi essa primeira fase da República. O contexto do Brasil, vamos ver daqui a pouco mais detalhado no livro, mas o contexto, a população era principalmente, cerca de 80% da população era a população rural, as pessoas moravam no campo, a economia era agrária, ou seja, baseada na agricultura. O contexto social, o poder estava nas mãos das oligarquias ou dos coronéis, como a gente pôde ver lá no capítulo acerca da República no Brasil. Os coronéis como sendo esses homens, esses grandes proprietários de terra. O cangaço foi uma das formas, digamos assim, de resistência da população camponesa. Não só o cangaço, a gente viu também que o messianismo, lá no capítulo acerca da República, como Antônio Conselheiros, como Caldeirão, também foram outras formas de resistência dos mais pobres. E na década de 20, essa forma de política e de sociedade no Brasil, ela entrou em crise. Por que ela entrou em crise? O contexto era o contexto pós-Primeira Guerra. A primeira coisa que a gente tem que ver é a extrema miséria, pobreza, pauperidade que vivia a população brasileira, a grande maioria. Isso impedia que uma parte da classe média, que vivia principalmente a partir do comércio, a partir de cargos públicos, pudesse lucrar, pudesse se desenvolver. A classe média aqui nesse momento ela era formada por funcionários públicos, médicos, advogados e principalmente comerciantes. Então era muito limitado, o comércio nessa época, porque muito poucas pessoas tinham condição de trocar dinheiro, tinham dinheiro para trocar por mercadorias. Uma mudança importante que houve foi de pensamento, digamos assim, do grupo vanguardista, dos artistas do Brasil. Durante todo o período da colônia, do Império e da República, o que era considerado bonito, valoroso, era aquilo que vinha da Europa, era aquilo que vinha da França, principalmente, a Belle Époque. Vimos isso lá sobre a República, no nosso segundo capítulo, a Bela Época. Vimos que o próprio Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, ela buscou se diferenciar, alargando as ruas, que foram as reformas do Bota Abaixo, realizado pelo prefeito da época, Pereira Passos. Tudo isso para se parecer com a França. Então, houve em 1922 a chamada Semana de Arte Moderna, que foi uma semana realizada, organizada por artistas, poetas, escultores, dramaturgos
que tinha como característica o modernismo. E o que é o modernismo na concepção de um país como o Brasil, um país colonial? O modernismo era a valorização daquilo que era nacional. Até então, tudo que era do Brasil era considerado menor, era considerado feio, atrasado. O negro, o índio, tudo isso era considerado uma vergonha. E esses artistas, eles já vieram com outra concepção. Eles vieram trazer o negro, a história negra, a história do índio com orgulho. O Brasil deveria ter orgulho de sua história, de sua herança, dos povos que formaram a população brasileira, né? É muito por causa disso que a gente vai ter nesse momento os chamados indianistas, que eram aqueles literatos que escreviam acerca de romances de indígenas. A gente tem, por exemplo, José de Alencar com Iracema, o Guarani. Nós temos outras, como o Cortiço dessa época também, um pouco mais à frente. Teremos Lima Barreto, todos eles defendendo a população brasileira, a cultura brasileira. E um dos grandes nomes do modernismo, da Semana de Arte Moderna, foi Oswaldo de Andrade, que era também poeta, escritor, e ele defendeu e escreveu, anos depois, o Manifesto Antropofágico. Antropofagia significa canibalismo. Então, esse manifesto, ele chamava os escritores, os artistas a defenderem a cultura brasileira, né? O Brasil ele deveria se canibalizar. Como assim? No sentido da cultura, ele comer a si mesmo. Ele deveria comer-se, ou seja, ao invés de ingerir, valorizar aquilo que vinha de fora, da Europa, dos Estados Unidos, o Brasil deveria valorizar, consumir ele mesmo, a sua música, os seus artistas, certo? Isso foi o modernismo. E ele faz parte desse contexto de crise do poder das oligarquias. Como assim? As oligarquias que vinham comandando o Brasil, o poder delas entrou em crise devido a luta delas por manter o poder somente para elas fez com que outras partes da sociedade ficassem descontentes, como por exemplo a classe média, né, que não via chance de crescimento porque o poder e os privilégios estavam nas mãos somente da classe oligárquica, dos proprietários de terra, né? Então, o descontentamento com o governo, certo? O governo das oligarquias. Também oligarquias que não tinham chance. Ela não era do lado da oligarquia que comandava o Brasil, então não era dado chance dela ganhar a eleição. Esses viraram inimigos do governo também, né? Com a crise econômica de 1929, veio a crise do café. Como a gente viu lá na aula passada, 75% do café do Brasil era mandado para os Estados Unidos, e com a crise, esse café ficou empancado aqui no Brasil. Então veio a derrocada, a falência para muitos produtores de café. A crise econômica se instalou no Brasil, que foi a Grande Depressão, né? Com o café empancado. E aí quem era considerado culpado? As oligarquias, que só para manter o poder só apoiavam a produção de café, não permitia o desenvolvimento de fábrica, não permitia o desenvolvimento do comércio, né? Por isso que a classe média ficou cada vez mais contra. Tudo que era produto que era trazido para vender no Brasil era taxado com imposto muito alto, e um dos principais grupos que ficou contra as oligarquias foi um grupo de oficiais do Exército Brasileiro, que eram os tenentes. Eles culpavam as oligarquias de serem culpadas da miséria no Brasil, de serem culpadas da pobreza. Então eles pegaram em armas, saíram pelo Brasil em marcha, né, lutando contra as forças em cada estado, né, chamando outras partes das Forças Armadas, do Exército, para se juntar e, quando eles tivessem um número bastante substancial, tomar o poder, né? Invadir a capital do Brasil e tomar o poder das oligarquias. Esse movimento ficou conhecido como
tenentismo. O principal nome foi Antônio Carlos Prestes, que era capitão do Exército, e montou a Coluna Prestes, né? Cerca de 24 a 25 mil homens saíram pelo Brasil combatendo as tropas do governo federal. Houve muita adesão de soldados do Exército, Forças Armadas, mas não o suficiente para derrotar o governo. Então, depois deles, eles nunca ficavam parados, ficavam passando de um estado para o outro, né? Porque se ficasse parado, seriam derrotados. Para eles não serem derrotados de vez, eles passaram para o lado da fronteira da Bolívia, né? O movimento tenentista, a Coluna Prestes, durou cerca de 3 anos, né? E na eleição para 1930, para presidente do Brasil, para essa eleição houve a chamada AL, ou Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi a união de todas essas oligarquias que não aguentavam mais o poder do café com leite de São Paulo e de Minas, né? Que não tinham chance de disputar a eleição porque não tinham apoio deles. Houve também o apoio da classe média, que não concordava mais com esse governo, e houve o apoio dos tenentes. Todos eles formaram a Aliança Liberal. E aí, quem ganhou? O candidato de São Paulo. Mas é aí que a coisa vai ficar mais interessante. Toda a política do café com leite, qual era o acordo? Um candidato era de São Paulo e o outro de Minas. Quando foi para a eleição de 1930, São Paulo quebrou esse acordo e colocou na disputa um candidato de São Paulo novamente. Então, Minas Gerais, depois da eleição, com a vitória do candidato de São Paulo, Minas Gerais passou a apoiar a Aliança Liberal, né? E a Aliança Liberal formou um grupo de soldados, os tenentes, com o apoio das oligarquias de muitos outros estados, inclusive agora de Minas Gerais, que era muito rica, e avançou sobre o Rio de Janeiro. Esse episódio ficou conhecido como o golpe de 1930, porque as tropas do governo elas foram derrotadas e a Aliança Liberal tomou o poder do Brasil para si. Ficou no poder o Getúlio Vargas, que era o então candidato pela Aliança Liberal ao posto de presidente do Brasil. Getúlio Vargas era o candidato de Minas, mas ele era do Rio Grande do Sul. Esse golpe é conhecido também como Revolução de 30, né? Golpe de um lado, porque tomou o poder pelas armas, e revolução porque se considerou estar tirando do Brasil as oligarquias que só contribuíam para o atraso, né? E aí teve o início da Era Vargas. A Era Vargas vai de 1930 a 1945. O início da Era Vargas, a Era Vargas vai ter 3 fases. O período provisório, de 30 a 34, o período constitucional, de 34 a 37, e a fase do Estado Novo, 37 a 45. O livro aqui vai tratar apenas do início da Era Vargas, nesse capítulo. Aliás, nessas folhas, né, que a gente está nas páginas que estamos estudando hoje, que de 30 até 1934. Nessa parte do governo provisório, já estou dizendo, qual era o acordo. Getúlio Vargas ficar de forma provisória, o Brasil aprovar outra Constituição e ter uma eleição novamente para presidente, né? O Getúlio Vargas ficou nesse posto como presidente provisório, líder provisório do Brasil, de 30 a 34, certo? E nesse período, quando deu em 1932, São Paulo não aceitou mais ser governado por outro presidente. E São Paulo entrou em guerra contra o governo federal. Foi uma guerra civil de São Paulo contra o resto de todo o Brasil, que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista. A gente pode ver melhor aqui no livro.